Na tradição profética do protestantismo e do meio evangélico, a figura do anticristo ocupa uma posição central. Na verdade, às vezes, quando se fala sobre escatologia, se dá mais atenção ao anticristo do que ao próprio Cristo, o que é um contrassenso. Mas apresenta, via de regra, o anticristo como sendo um rival, ou até mesmo aquele que quer imitar Cristo. Nessa tradição evangélica, o anticristo é uma figura bem definida, com pequenas variações. É um ser humano possuído por Satanás, seu agente condicional. Ele fará milagres, enganará todo mundo, vai acumular todo o poder para estabelecer uma ordem ou um governo mundial totalitário, perseguirá Israel ou a igreja durante a grande tribulação, durante 7 anos, outros vão dizer que são 3 anos e meio, mas a sua aparição na história será a expressão máxima e final de toda a maldade. Aí, ao final da grande tribulação, Cristo vai derrotá-lo no Armagedon, julgá-lo, estabelecer para sempre o reino de Deus. Diante desse quadro, que é a figura tradicional do anticristo, a pergunta que precisa ser feita: quão bíblica é essa concepção do anticristo? Quando nós observamos os textos bíblicos que falam sobre o anticristo, vamos encontrar apenas nas epístolas joaninas, 1 João e 2 João. Nesta última, apenas o versículo de número 7. Já em 1 João, nós vamos encontrar, conforme a referência bíblica que está sendo projetada, o versículo 18 e 19. Eu quero deixar destacado. Dê uma pausa, faça a leitura e você pode prosseguir. Depois, no mesmo capítulo, versículo de número 22, conforme o destaque. Adiante, nós vamos ter no capítulo 4 da mesma epístola de João, versículo 2 e 3, estes aqui. E como eu disse, na segunda epístola, apenas um versículo que vai conter a expressão anticristo, e o versículo é este aqui. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, tal é o enganador e o anticristo. O termo anticristo, conforme foi traduzido aqui para o nosso português, é este que se encontra em destaque, tá bom? A partir do grego koiné. Nós não vamos encontrar esta expressão no grego na epístola de Paulo a Tessalonicenses, na segunda epístola dele, no capítulo 2 do versículo 1 até o 12, não tem essa menção, anticristo. Não vai ter anticristo no livro de Apocalipse, que foi escrito pelo próprio João. Menciona a besta, tanto a besta da terra quanto a besta do mar. Menciona o dragão, mas não menciona uma vez sequer anticristo. O que me deixa mais atordoado é como é que pode a pessoa ler o texto, por exemplo, capítulo 13, que fala sobre a besta, e na sequência ele começa a falar sobre o anticristo isso, o anticristo, quando na verdade sequer aparece ali. Agora, se as primeiras ocorrências e as únicas ocorrências do termo anticristo surgem apenas em 1 João e 2 João, isso significa que o texto joanino precisa ser referência ao tema. Porque não adianta a gente associar o anticristo, quer com a besta, quando não com o homem da iniquidade, em 2 Tessalonicenses, que a gente pode tentar encontrar semelhanças, mas vai haver diferenças enormes. Agora, a gente precisa ter um ponto de referência. Qual é a nossa referência? Sem dúvida alguma, a palavra de Deus. E quando nós nos reportamos para João, dentro da sua epístola, vamos observar o seguinte: no capítulo 2, conforme eu já mencionei, você provavelmente já deu pausa no vídeo, já fez a leitura. Vamos observar que duas vezes, no versículo 18, aparece a expressão última hora. A primeira vez é aqui e a segunda aqui, última hora. Aí eu pergunto: que última hora é esta?
é a última hora relacionada ao século XXI? A resposta é um sonoro não. Quando João escreve a última hora, referia-se àquele período, o seu tempo. E se você quiser se situar, a gente pode deixar aqui a informação precisa. Porque quando a gente fala, nós estamos se referindo a 95 depois de Cristo. Essa é a data que nós temos, 95 depois de Cristo. Aí você vai ficar assim pensativo. O tempo inteiro eu ouço falar, eu leio nos livros que o anticristo ainda virá. Mas segundo João, a última hora se refere àquele primeiro século, à sua época ou ao seu tempo. Tanto é verdade que se nós formos fazer a leitura de alguns textos, eu vou apenas citar de uma forma aleatória, mas dando a referência. A carta do escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 2, fala acerca de Jesus, dizendo que nesses últimos dias, Deus nos falou pelo seu Filho, uma referência a Cristo Jesus. Esses últimos dias era justamente aquele período, primeiro século. Uma outra expressão, desta vez da parte de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, vai mostrar que Cristo se manifestou nestes últimos tempos. Você faz a pergunta ao texto: quais tempos são estes? Os últimos tempos. Se refere àquele período da igreja chamada primitiva, aquela época de Pedro, aquele primeiro século. E se você for para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer: para nós chegou o fim dos tempos. Que tempo é este? Ele está se referindo à sua época, que é justamente o primeiro século. Então, quando a gente tem essa expressão da parte de João, a última hora, ele está falando por volta do ano 95 depois de Cristo. Tem uma outra coisa. O anticristo desses textos bíblicos, ele não se parece com nada com o anticristo da tradição popular. Porque o anticristo da tradição popular fala que ele vai estabelecer um governo mundial, que ele vai perseguir, vai dizer é, que ele vai agir de uma forma quando a gente olha para o texto e não é bem isto que está sendo dito. Para se ter uma ideia, quando a gente vai para o texto, sequer diz que o anticristo necessariamente surgiria no futuro. Pelo contrário, era naquele tempo. E isso já é por demais significativo. A gente precisa atentar para que o que o Espírito Santo diz através da sua palavra. Porque a palavra de Deus foi inspirada. Os homens santos foram conduzidos, isto é, movidos pelo mesmo Espírito. E nós precisamos interpretar a Bíblia à luz do seu texto e contexto. Não deixar que o texto seja contaminado pelas nossas ideias, pelas nossas compreensões equivocadas, porque vamos ouvindo tanta coisa no decorrer dos tempos, lido muitas coisas sem consultar o texto bíblico, que muitas vezes incorremos em erro grosseiro como este. E prossigo. Algumas expressões que as pessoas mencionam, o anticristo vai vir. João nunca disse que ele virá no futuro. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que esta é a última hora. As pessoas se perguntavam sobre o anticristo, se o anticristo estava chegando. A ênfase de João não é no futuro, é na certeza. O anticristo
vem e vai prosseguir. Já muitos anticristos se têm levantado por onde conhecemos que é a última hora. Desta maneira, a gente compreende que o anticristo, na perspectiva de João, não virá no futuro. Ele já está naquele momento presente, aproximadamente 95 depois de Cristo. Ah, o anticristo vai estabelecer o governo mundial. Não diz o texto. Esses versículos que são únicos que mencionam o termo anticristo não diz tal coisa. Talvez na teologia sistemática que você tem lido, através do púlpito que você tem domingo após domingo, estado, tem escutado que o anticristo vai promover um governo mundial, uma nova ordem, que vai perseguir aqui e acolá. Você vê estas coisas nos livros, quando não houve nos púlpitos, ou quando não, nas próprias escola bíblica dominical. Mas não é isto que está no texto bíblico. Tanto é que o que vai o texto dizer, conforme o versículo 22, é que quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ah, João afirma que o anticristo é todo aquele que nega que Jesus é o Cristo. Cristo é o termo no grego que equivale a ungido, que é o equivalente ao termo Messias, que nega essa ação messiânica, essa postura messiânica da parte de Jesus, que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo. Quando a gente se reporta para o capítulo de número 4, versículo 2 e 3, nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. E se a gente lê em consonância com 2 João capítulo 2, digo, 2 João, versículo 7, vai dizer, porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Duas coisas que o texto afirma: que o anticristo é todo aquele que, primeiro, nega que Jesus é o Cristo, é o ungido, é o Messias. Segundo, especialmente que Jesus veio em carne. E esses não são apenas inspirados pelo espírito do anticristo. Eles mesmos são o anticristo. O erro que foi combatido pelo apóstolo João é o chamado docetismo. Era um ensino que mostrava para aqueles seus adeptos de que Jesus apenas parecia ser um ser humano. Jesus seria, entre aspas, um fantasminha, uma ilusão de ótica, mas não era necessariamente uma pessoa de carne e osso. Mais tarde, o docetismo e esse ensino foi associado ao gnosticismo. Então, esses hereges não apenas negavam que Jesus era Deus, negava que Jesus era Deus e negava que Jesus era verdadeiramente humano. Porque nós sabemos biblicamente que Jesus tem duas naturezas, a humana e a divina. Desta forma, nós podemos dizer que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Um ser humano jamais visto na face da terra, um ser humano com duas naturezas. Assim era Cristo. Agora, João considera esse erro tão grave que chama esse ensino de anticristo. Quer ver um exemplo? Tem aquela expressão que muitos anticristos já haviam surgido. A gente precisa reportar aqui ao capítulo 2, porque a gente precisa ler, conferir o que o texto diz. E eis a importância de termos uma Bíblia em mãos. E eu faço questão de projetar caso alguém não tenha essa Bíblia em mãos. Porque ele vai dizer assim: já muitos anticristos se têm levantado, ou têm surgido. Quando a gente observa, é que
O anticristo é pessoal. Dentro desses textos, desses versículos, é simplesmente um falso mestre. É um falso profeta que nega a encarnação de Jesus. Jesus vem em carne. Em 1 João 2,19, João vai afirmar que esses anticristos saíram do meio da própria comunidade cristã. E saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, eles permaneceriam conosco. Agora, tem uma outra coisa que é muito importante. Depois desse primeiro século, há um período patrístico que é chamado de pais apostólicos. Esses pais apostólicos usaram o termo anticristo somente nesse sentido joanino, porque o anticristo é aquele que nega que Jesus é ungido, logicamente está negando que Jesus é Deus, e principalmente nega a encarnação, dizendo que ele não veio em carne. Mas a partir do terceiro século, houve um homem chamado Hipólito de Roma. Eu vou deixar aqui o nome, caso você queira fazer uma pesquisa. Porque o Hipólito de Roma, ele vai, vou colocar aqui a data, século terceiro. Ele vai mencionar algo que é dentro dessa doutrina tradicional do anticristo como uma figura escatológica. Somente a partir do terceiro século que tem aquela concepção de que o anticristo ainda viria. Quando, na concepção de João, o escritor, o anticristo já estava no presente século. Não era necessariamente no futuro, sendo aguardado, mas sim ele já estivera naquele período que a gente já mencionou. Essa figura escatológica só vai ter a partir de Hipólito de Roma, século terceiro. E na Idade Média e também no período da Reforma Protestante, o anticristo virou um rótulo aplicado, por exemplo, ao papado. Todo papa era tido como um anticristo. Lembrando que dentro daquele período da Reforma, tinha aquele elemento anticatólico de uma maneira demasiada. Fazia frente, havia um embate. E não é à toa que, quando eu estava, por exemplo, na adolescência, muitos afirmavam que o anticristo era o Papa, por conta desse ranço em relação ao catolicismo. Agora, qual é a conclusão que nós temos nas epístolas joaninas que nos interessa? Primeiro que, para nós sermos fiéis ao texto bíblico, deveríamos usar anticristo apenas no sentido joanino, aquele que nega a encarnação de Cristo. Esse é o único sentido bíblico. Se você agir fielmente ao texto bíblico, você não vai confundir o anticristo com a besta de Apocalipse. Como eu disse, Apocalipse não aparece uma vez sequer o termo anticristo. Esse termo aqui, ó, que estou destacando no grego, eu vou destacar aqui para você ver. Esse termo aqui no grego não aparece lá em Apocalipse. Falar sobre a besta. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, menciona o iníquo, o homem da iniquidade, o homem do pecado, aquele homem malvado. Mas não menciona esse termo que está destacado. Em Apocalipse, menciona o dragão. Mas o dragão é uma outra figura para o personagem, adiantando para o diabo. Não é o anticristo. Não da forma como João coloca. Pode ser da forma como as pessoas têm desenvolvido a partir
de ideias, de conclusões não fundamentadas nas escrituras, mas dentro da perspectiva joanina, somente aquele que nega a encarnação de Cristo. Qualquer outro personagem, que é besta, o homem da iniquidade, dragão, ou qualquer antagonista apocalíptico, se a gente deixasse de confundir o anticristo com estes, isso ia evitar muitas confusões e sensacionalismos. Porque o anticristo no Apocalipse, onde está? A resposta é simples, não está. Não ocorre nenhuma vez o termo anticristo. Não ocorre. O Apocalipse nunca menciona a palavra anticristo. Nem o dragão, nem a besta, nem o falso profeta, nem a Babilônia negam a humanidade de Jesus, que é justamente um critério essencial do anticristo joanino. O anticristo, conforme João, nega Jesus, mas o dragão não nega, a besta não nega, o falso profeta não nega, a Babilônia não nega. Como pode ser o anticristo? Além disso, o dragão é Satanás. A primeira besta representa o sistema imperial, provavelmente Roma. Pode ser que esteja associado primeiramente ao imperador. A segunda besta se refere ao falso profeta, que vai promover a adoração ao sistema. A prostituta é uma cidade. E observe que no Apocalipse, mesmo sendo o mesmo autor, todas essas figuras, dragão, besta, segunda besta, a prostituta, são figuras político-religiosas, não cristológicas. E qual é a conclusão? O Apocalipse não apresenta o anticristo nem com letra maiúscula, nem com letra minúscula. Agora, o anticristo não é o malvado, não é o homem da iniquidade de 2 Tessalonicenses. Porque quando você vai para o texto de 2 Tessalonicenses, é que é o que mais se aproxima com a ideia tradicional do anticristo, não estou falando com a ideia bíblica, conforme nós vimos aqui. Paulo vai descrever como um homem da maldade, como filho da perdição, como um homem sem lei. Ele se opõe a Deus mais do que a Cristo. Ele profana o templo e será destruído pela segunda vinda do Senhor. Mas observe que Paulo nunca chama o homem da iniquidade de anticristo. Se Paulo nunca chama, por que eu e você deveríamos chamar? Com que autoridade? Paulo não nega a humanidade de Jesus. O contexto é outro. É refutar falsos ensinos sobre a vinda imediata de Cristo. De forma que a gente vai descobrir quem é realmente o anticristo a partir das epístolas joaninas.